Bom, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo daqueles mequetrefes que eu faço aqui, que é sobre eu falando sobre comunicação. Por quê? Porque é um tema que eu tenho estudado e é aquilo que eu estou estudando, eu venho aqui e converso com vocês, né? Não tem outra forma. Bom, vocês precisam entender que muita gente, muitas pessoas, pode até, inclusive, acontecer até contigo aí, acha que tem dificuldade de falar, às vezes por falta de conteúdo ou, sei lá, por não saber falar. É bem isso. Mas aí eu já vou te dizendo. Já vou te dizer um negócio aqui. Muito da sua dificuldade vem da sua ansiedade, né? E nada mais é do que o excesso de futuro, né? Ansiedade é excesso de futuro. Mas fica calmo aí que é o seguinte. Ansiedade, ela não é um defeito, né? E sim, na verdade, ela é uma energia que está sem direção. É isso, basicamente isso daí. E você vai entender a hora que a gente chegar no final aqui deste vídeo, né? Dito isso, você precisa entender o que é a ansiedade. Eu já disse anteriormente e vou repetir. Ansiedade é excesso de futuro, né? Excesso de futuro, né? Você se imaginar, você pensar nas consequências sobre aquilo que você está fazendo é o que gera a ansiedade, né? É isso daqui que gera a ansiedade. Você precisa entender que a ansiedade ela não surge num momento específico, ela surge num momento anterior, né? A ansiedade ela é muito do reflexo dos seus pensamentos, né? Ou seja, ela está sempre ligada à ideia de julgamento, rejeição e exposição. Ou seja, basicamente o cérebro ele confunde falar em público com estar em perigo, está correndo um perigo, exatamente isso, né? Antigamente lá atrás diz que o tal do cérebro reptiliano, né? Cérebro reptiliano fazia com que você, naquele momento lá das cavernas, lá que você precisava estar em grupo, né, ter essa convivência em grupo, porque isso significava a sua sobrevivência, né? Então é meio que como se o fato de você imaginar, tá falando uma besteira ali, você ter uma rejeição do grupo, logo você vai ser expulso do grupo, logo você corre o perigo de sobreviver, né? Um perigo de existir. É assim que o nosso cérebro entende. O seu corpo, ele reage como se você estivesse sendo atacado, isso mesmo. E quando na verdade tudo que você vai fazer é falar. É simplesmente falar algo. E você precisa entender. Então aí talvez já pensando em métodos, em formas de como nós podemos lidar com isso, né? Como a ansiedade ela é o excesso de futuro, né? Ela está relacionada a uma visão futura. Uma das formas de você lidar com ela é você se colocar no plano real atual, no momento atual. Ou seja, a atenção plena para o momento, para onde você está, puxa para o agora, né? Isso daqui não é misticismo, na verdade isso daqui é fisiologia mesmo, né? Você controlar seus pensamentos. Então aqui vai algumas práticas simples que fazem com que você se coloque no local, no momento atual, aonde você está, ali, você retomar a sua presença ali, né? E não viajar sua mente para frente, né? Algumas práticas são interessantes e são elas: você sentir o contato com o solo, né? Sentir os pés no chão, perceber sua respiração, né? Você fazer aquela entender como é que você está respirando ali, né? Sentir sua respiração e observar o seu corpo ao mesmo tempo, né? Observar suas reações, né? Você precisa ter entender as reações que seu corpo está tendo, né? Tá arrepiando os pelos do braço, né? Tá suando, né? Você você administrar isso daí, no sentido de que você precisa entender o que está acontecendo com você ali naquele momento que às vezes você é colocado numa situação que você tem que falar e você tem essa reação de querer fugir daquilo dali, né? Que é o que te trava, na verdade, né? É isso daí,
Não é falta de conteúdo e nem não saber falar. Na verdade, é o mesmo da rejeição que te trava. Ou seja, a ansiedade ela não se acalma com pensamento. Ela se acalma com presença mesmo. Você se colocando no ponto onde você está. Né? Não pensar em cenários. Isso nos leva a algo que eu acho muito interessante. Né? Como eu já disse anteriormente, a ansiedade, na verdade, ela não é um defeito. Ela é uma energia que está mal direcionada, né? Sendo assim, eu entendo que você pode transformar essa outra forma, né, de você lidar com a ansiedade, é você transformar ela em entusiasmo. Isso mesmo. Você precisa entender que a ansiedade e o entusiasmo, eles usam basicamente o mesmo tipo de energia e estrutura dentro da nossa cabeça. O corpo, ele não sabe a diferença, né? E aqui nesse ponto aqui, o que determina, o que decide é a mente mesmo. Então aqui eu sugiro que você troque a ideia de que você pensa assim, eu estou nervoso por... Não, eu estou animado em fazer isso daqui. Você precisa entender que o corpo ele sente a energia e o significado é você quem dá. Tentar ficar calmo de qualquer forma, assim, de qualquer maneira, né, aleatória, só vai aumentar a sua tensão. Por quê? Porque a ansiedade ela gera um sentimento de controle, ou seja, uma cobrança mesmo, uma cobrança interna, né? A ansiedade ela te cobra para que você tenha o controle, para que você retome o controle, né? A hora que você está inundado com aquelas sensações ali que você é colocado nessa situação, a ansiedade ela cobra isso, né? E para mim aqui nesse ponto, o objetivo não é você estar ou parecer tranquilo. É você estar funcional. Ou seja, apesar da ansiedade, apesar de eu estar me sentindo nervoso, eu vou olhar para esse negócio e eu vou encarar esse negócio mesmo. É você entender, eu estou nervoso nesse momento. Mas, ao mesmo tempo que você entende isso, você lidar com a situação. Você precisa entender que a calma não é ausência de nervosismo. Na verdade, é a presença apesar dele, né? Você entender que eu estou nervoso, mas eu vou lidar com essa situação. E aqui nesse ponto, né, eu proponho para você um plano basicamente em 4 passos aqui. Eu quero sugerir 4 passos. Né? O primeiro passo é reconhecer. Eu estou nervoso, isso sem briga, sem choramingar, sem nada. Reconhecer. Putz, eu tô nervoso mesmo. Né? Isso nos leva ao segundo passo, que é você redirecionar essa atenção do seu corpo para a respiração, para o contato visual, para o próprio tato, né? Você ter o contato ali, você entender, você se tocar, você se entender. É você redirecionar essa atenção. Né? Que quando você faz isso, leva a um nosso terceiro passo aqui que eu tenho a propor, que é o seguinte: reinterprete esse sentimento dentro da sua cabeça quando você estiver nessa situação. Né? Isso daqui não é uma ameaça. Na verdade, é uma energia disponível, né? Pô, eu estou no jogo. É você se sentir, estou no jogo. E um quarto passo aqui que eu poderia sugerir para você lidar com isso é comece pequeno. Ou seja, não pense em tudo que você tem que falar, né? Comece pequeno, né? Então você começa falando pela primeira frase, e aí essa segunda frase vai te levar a uma próxima frase, e uma próxima frase vai levando para uma próxima coisa que você quer falar, e vai indo assim. Não pensa no todo. Ou seja, tudo isso aqui que eu quero dizer para você é que o movimento ele acaba gerando esse controle. Vai te dar essa segurança. Isso tudo aqui que eu tô falando aqui serve para quê, né? Você deve estar se perguntando aí esse ponto do vídeo. Isso aqui serve para, cara, situações diárias, né? Situações de, sei lá, ligou a câmera aí, né, para fazer uma reunião. Isso aqui serve para, sei lá, ou às vezes uma reunião presencial mesmo que você precisa falar, né? Ou com a câmera ligada, ou você quer gravar um conteúdo, ou você quer falar sobre alguma coisa. Ou às vezes uma pergunta inesperada ali, que você é pego de surpresa, né?
esse daqui é uma forma para você lidar quando você tem a necessidade, né? Você precisa falar algo, ou você quer falar algo. Né? Como lidar com isso? É o primeiro passo. O primeiro passo na comunicação é você dominar a sua ansiedade. Ou seja, você precisa entender aqui, já chegando para o final, que a ansiedade ela não é inimiga. Na verdade, é um sinal que você se importa com aquilo dali. Se importa com o que você quer falar. Se importa com aquela situação. Ou seja, ela não quer que você a elimine. A ansiedade, infelizmente, ela nunca vai ser eliminada. Mas ela pode ser guiada, né? Guiada por você. E a ansiedade ela é diretamente proporcional com como você reage a ela, né? Ou seja, quando você para de lutar contra a ansiedade, ela acaba parando de lutar contra você, certo? Eu acho que isso daqui ficou um tanto quanto interessante. Talvez podemos conversar mais sobre como controlar, formas de controlar a ansiedade. Eu sei que é muito difícil para muitas pessoas, inclusive para mim é muito difícil, né? Se eu for contar algumas histórias aqui, né? Eu poderia até contar histórias. Eu tenho um grande. Essa aqui eu vou até aproveitar para contar para vocês. Quando eu era criança, né? Eu tenho. Vou contar vou revelar um segredo aqui. Que eu tinha dificuldade de ler relógio de ponteiro, né? Pois é, eu tinha essa dificuldade de relógio de ponteiro. Hoje em dia, já adulto, eu consigo engambelar quando tem número, mas sabe aqueles ponteiros assim, quando o relógio só tem o ponteiro, não tem número? Aí eu me lasco. Esse aí realmente eu ainda não consigo ler. Mas tudo isso vem de um, vamos se dizer assim, trauma de quando eu era criança, que é quando a gente era criança, que existe aquela fase, né, na escola que a professora ensina a ler o relógio, por aí vai. E lá atrás, quando chegava esses momentos de ter que levantar e falar que horas são, e a professora fazia como ela sabia que eu tinha essa dificuldade, ela fazia toda vez eu levantar e ler que horas eram na parede ali, né? Então o relógio estava lá, e aí ela, de hora em hora, assim, meio que ela pegava de surpresa e fazia eu lá, criança. É um método, sei lá, na cabeça dela, ela acreditava que isso funcionava. Na verdade, isso aí só piorou, só fez com que eu não soubesse de fato, né? E aí eu lembro que, né, quando eu era criança, ela pedia lá, sei lá, horários aleatórios para que eu falasse que horas era, né? E isso daí, como eu tinha essa dificuldade, muitos dos coleguinhas ali, sabendo dessa dificuldade, né? Principalmente algumas meninas em volta ali que eu lembro muito bem dessas imagens, né, cara? Como é que é legal. Isso veio uma memória agora. Elas me ajudavam a fazer os sinais assim, e meio que acabava colando para falar que horas que era, só para me livrar daquela situação ali, né? Valeu aí, viu, professora Rosângela? Valeu, muito, muito legal. Não sei ler relógio por causa de você, viu? brincadeira aí. Mas é isso aí, gente. Então, eu acho que eu acabei de confessar um negócio aqui, um crime que eu cometia quando eu era criança. Sendo assim, se você não me conhece ainda e chegou até aqui, eu já digo pra você que eu sou o Preto, o autoproclamado generalista e tudo, e esse aqui é o canal que a gente faz isso. A gente liga a câmera, sai falando, né, às vezes de improviso. Hoje eu tive que anotar alguns tópicozinhos aqui, porque é um tema que vale a pena a gente dar uma certa trabalhadinha aqui, né, para organizar as ideias, e é um tema que eu gosto muito de falar. Se você gosta de falar sobre comunicação, você fala aí para mim aí que eu trago mais vídeos sobre isso daqui, certo? Sendo isso, ser generalista em tudo é sobre isso, sobre, repito, né, vim aqui mostrar que eu tô fazendo, o que eu tô gravando, o que eu tô pensando, falando aqui. Eu tento trazer de uma forma aqui que, sei lá, vale a pena para você que do outro lado aí você assistiu, ouvir e, sei lá, tentar aplicar na sua vida aí, né? Ou que eu tenha sido uma breve companhia por esses minutos aqui, uma boa breve companhia, certo? Esse é o sentimento que eu quero aqui de vocês, né? Dito isso, se você gosta de conversas assim, de conteúdos assim, que o cara liga a câmera, cara lavada aqui e sai falando, eu peço para você que você se inscreva nesse canal,
para mais conteúdos assim e acompanha aí nessa jornada aí que tem muita coisa para acontecer, muita coisa pra gente fazer, certo? Dito isso, eu acho que vale a pena. Eu agradecer pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz, tchau.